O Pampa, também conhecido como Campos Sulinos ou Campos do Sul, no Brasil, ele se encontra predominantemente no Rio Grande do Sul, ocupando uma área de 176,5 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a 63% do estado e a 2% do território nacional. Ele também pega parte da Argentina e do Uruguai. Ele é constituído principalmente por vegetação campestre, como gramíneas, herbáceas, e algumas árvores. A sua paisagem ela varia bastante, desde relevos a planícies, desde montanhas rupestres a coxilhas, mas também a presença de matas de encostas, matas ciliares, de banhados, de afloramentos rochosos e etc. Nas áreas de afloramento rochosos, há várias espécies de cactáceas. Também é no Pampa que se encontra a maior parte do aquífero Guarani. Para quem não sabe o que é o aquífero Guarani, ele é o maior reservatório de água doce subterrânea do mundo, a centenas de metros de profundidade. Ele pega grande parte do centro-oeste, do sudeste e do sul do Brasil, e também pega a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. A flora são as principais características que definem o Pampa. Nela são encontrados mais de 3 mil tipos de espécies de plantas, 400 tipos de gramíneas, 500 tipos de aves e 500 tipos de mamíferos. A fauna é expressiva, nela são encontrados diversos tipos de aves e mamíferos. Podemos citar o perdigão, o quero-quero, a ema, que é famosa como a maior ave brasileira, podendo chegar até 1,80 m. E também temos o veado campeiro, os lobos, o João de Barro, o tucutuco e o tatu. A flora pode... Como eu já tinha visto falando antes, a flora abrange mais cerca de 3 mil tipos de espécies de plantas, podendo ser encontradas em campos nativos e matas. As principais culturas são a gramínea e a planta rasteiras. As árvores podem até ser encontradas, mas com a intervenção do homem cada dia mais na natureza, tem diminuído cada vez mais, mas podem ser encontradas em reservas especiais que foram feitas para preservação de culturas, de plantas e espécies de animais. Existe uma área chamada Reserva Biológica Ibirapuitã, que é onde o gado e o homem não podem interferir, pois aquela reserva é um lugar onde que vai priorizar a espécie de plantas e animais que estão entrando em extinção. Quando o homem não interfere no bioma do Pampa, existe vegetações amboras, que é vegetações de árvores, que pode chegar de 10 a 15 metros. E também o Pampa está entrando em extinção, por causa do habitat, a caça, a competição de alimento, que é entre o gado, as espécies nativas e as espécies exóticas, que essas espécies exóticas são aquelas espécies de animais trazidas de fora de algum outro lugar para o Pampa, que podemos citar como o javali e a lebre europeia. O Pampa também está tendo bastante impacto ambiental. Ele está sendo o segundo mais destruído do Brasil, só perdendo para a Mata Atlântica. 50% da cobertura original dele já foi destruída. A cobertura original dela foi destruída por causa da pecuária, que é a pecuária extensiva, que é a criação de gado à solta. O gado é levado para uma certa área, que ali ele vai se alimentando daquela área e vai acabando destruindo. Aí também temos a criação de pasto, que temos que destruir uma certa área para cultivar outras coisas, outras gramas, entendeu? E também tem a monocultura, que é o cultivo em uma única espécie de planta em uma área grande, que podemos citar a soja, o arroz e a uva. A soja serve para a produção de ração dos bovinos e também ela é exportada para fora do Brasil. E também temos o eucalipto, que são plantas que reduzem a biodiversidade e
e elas ocupam lugares de espécies vegetativas daquela área. Pecuária. O que é, a sua importância, seus tipos e sua modalidade. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de gado em áreas rurais, com a finalidade de produzir alimento para o consumo humano, entre outras matérias-primas. Esta é uma atividade considerada muito antiga, pois já existia desde o período neolítico, onde os seres humanos já criavam e domesticavam o gado para a obtenção dos alimentos. Atualmente, os principais produtos extraídos desse tipo de atividade são o leite, a carne, os ovos, o mel, o couro, a lã, os ossos e rebanho é uma palavra muito utilizada para um tipo de conjunto de gado, como o gado bovino, que entra bois e vacas, ou os suínos, que são os porcos, ou até mesmo os equinos, que são os cavalos, entre muitos outros. Dependendo da finalidade da comercialização, existem dois tipos de pecuária: a pecuária do corte e a pecuária leiteira. A pecuária do corte é a criação de animais voltada para a produção de carne, e a pecuária leiteira é a criação de animais para a produção do leite, onde serão extraídos os seus derivados, que são o queijo, o iogurte e o requeijão, entre outros. Os dois tipos de pecuária podem ser desenvolvidas por ambas modalidades da pecuária, intensivas ou extensivas. A pecuária intensiva, chamada de pecuária moderna, é o tipo de atividade que resulta na maior produtividade, sendo marcada pela utilização de métodos avançados e recursos tecnológicos. Desta maneira, o rebanho, que possui acompanhamento de especialistas, é criado confinado, pois auxilia no processo da ganho de peso. São alimentados com ração específica e diversas aplicações de hormônios, processos de inseminação artificial e clonagem. Já a pecuária extensiva está pautada na utilização de métodos com poucos recursos tecnológicos e, por isso, apresenta baixa produtividade. Assim, o gado é criado solto em grandes extensões de terra, se alimentam de pastagens e não possuem acompanhamento veterinário. Os problemas ambientais que este tipo de atividade pode causar. Uma vez que propõe a criação, domesticação e reprodução dos animais, a pecuária tem provocado muitos problemas ambientais, desde as queimadas e o desmatamento, para obter espaço para a produção da atividade. Contudo, esses processos são muito arriscados para o equilíbrio dos ecossistemas, desde a mortandade das espécies. A pecuária no Brasil é um dos principais pilares econômicos. Dentre as principais razões, destacam-se 5 fatores onde a pecuária é muito importante para o Brasil. Primeiro, o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo. Segundo, as exportações de carne representam um ganho estimado de 6 bilhões de reais. Terceiro, somos o segundo maior país exportador do mundo. Quarto, possuímos um parque industrial com capacidade de abate de quase 200 mil bovinos por dia. Quinto, as atividades empregam cerca de 1,6 bilhões de pessoas. Por isso, a pecuária no Brasil é considerada uma das atividades econômicas mais importantes e relevantes do mundo. Principais atividades econômicas desenvolvidas no bioma Pampa. Bom, a principal é a pecuária, mesmo os solos não sendo férteis realmente para essa produção. Em seguida, vem a agricultura, seguido do turismo. O turismo pelas suas belezas naturais e as suas paisagens, mas ainda vem crescendo gradativamente. Mas eu vou falar da agricultura. Bom, os principais produtos são o arroz, a soja, o milho e a uva. E esses produtos geram economia para toda a região sul que tem esse bioma. Bom, o trigo, ele tem cerca de 86% da população. Por quê? Porque o trigo ele é extremamente exigente com o frio. Então, né, no bioma Pampa, como é mais frio, é um sistema muito bom para a produção. Em seguida, vem a soja, com 54%,
E a soja é produzido grãos para bovinos de todo o país. É o principal produtor de grãos do mundo. Em seguida vem o milho com 50 e com 42% o arroz, que é o maior produtor de arroz do país. E a uva, por último, com 90% da produção total do país.